Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a lei de Hooke, né? A lei que é linear que representa, né, que descreve o comportamento de sistemas como massa mola, né? Bem, você tem aqui uma mola, né? Essa mola ela tem uma variável física que representa essa mola, que é a constante elástica, né? Então, quanto à natureza da mola, o tipo de mola e as propriedades geométricas dela, né, você pode representar essas características pelo o K, né, que é a chamada constante elástica. Tá? E, bem, nós vamos fazer um experimento aqui, né, utilizando o FET, um experimento virtual, né, para evidenciar como é que essa força elástica, que é a força que aparece em sistemas com molas, em sistemas que oscilam, que vibram, né, como é que essa força elástica ela se comporta, né, a partir do momento que você muda tanto a constante elástica quanto a deformação da mesma. Tá? Então, você tem aqui a chamada lei de Hooke, ela é uma lei linear, né, e nós vamos entender como é que ela depende, né, essa lei, em função dos parâmetros da força aplicada, né, que eu vou representar aqui por uma espécie aí de objeto que vai esticar a mola, né, ou vai comprimir ela, da constante elástica, que é a propriedade intrínseca à mola, tá? E a elongação. Então, a força aplicada aqui eu vou mostrar em vermelho. Então, por enquanto, né, a seta aqui da força aplicada é zero, tá? 0 newtons, força aplicada na mola. A mola se encontra na posição que nós chamamos de posição relaxada. Vou mostrar a posição de equilíbrio. A posição relaxada é essa, que ela se encontra aqui nessa posição atualmente, tá? E a força elástica dessa mola, ela apresenta um valor de 200 newton por metro, né? Uma quantidade aí no SI para constante elástica dessa mola. E aí o que eu vou fazer, eu vou aplicar aqui uma força, né? Eu vou esticar essa mola, né? Então eu vou calibrar aqui o primeiro experimento, vou fazer aqui calibrar a força aplicada para 100 newtons, tá? Então vou mostrar aqui os valores, né? Então o valor de 100 newton é a força que é aplicada, que é a força em vermelho aqui, a seta vermelha está puxando a mola, esticando a mola para a direita. Quando eu faço isso, né, eu estico a mola e deixo meu sistema em equilíbrio, ou seja, em repouso, vai surgir nessa mola, né, veja, inicialmente a força elástica, a força de origem da própria mola, ela não é zero, né? Então, inicialmente você tinha 0 newtons, essa força elástica era zero. Mas a partir do momento que você muda o comprimento dessa mola, né, você estica ela, ou se você comprimir ela, vai surgir uma força elástica. E essa força elástica, como o sistema está em equilíbrio, ela vai ser exatamente o mesmo valor da força aplicada. Então, se a força aplicada for 100 newton, né, se você estica a mola com o seu braço, né, com a sua mão, né, essa força elástica vai ter o mesmo valor, só que em sentido oposto, né? Então, ela vai ser de menos 100 newton, né? Se fosse a questão de se para a direita é positivo, para a esquerda seria menos 100, né, negativo, tá? Pois bem, então nesse primeiro experimento eu coloquei aqui uma força aplicada de 100 newtons e uma constante elástica de 200 newton por metro. Todas as duas medidas estão no SI. A pergunta que eu faria é: quanto a mola esticou? Quanto ela variou o comprimento? Quanto é o ΔX dela? O ΔX é o comprimento final, né, que seria daqui até aqui, né, menos o comprimento inicial, daqui até aqui. Então, a variação seria da linha pontilhada verde até a posição que ela se encontra. Então, essa variação aqui, ó, seria a variação de comprimento da mola. Quanto é que é essa variação? Né? Então, se você conhece a lei de Hooke, né, você pode mostrar, você sabe que a força elástica ela é menos K delta X. Né? Esse menos é porque a força é no sentido contrário à variação de comprimento da mola. Né? Se a variação é positiva, a força é negativa. Se a variação de comprimento for negativa, ou seja, uma compressão,
você tem uma força positiva, uma força elástica. Se a variação de comprimento for positiva, você elongar, esticar a mola, a força elástica é negativa, tá? Então a força elástica que obedece à lei de Hooke é do tipo menos K delta X. Em módulo é basicamente K delta X, então é o produto da constante elástica vezes a variação de comprimento, né, que é o delta X. Quanto é que essa variação você pode calcular, né, usando essa fórmula, e determinar que a variação da deformação, né, dessa mola, o ΔX dela, vai ser basicamente de meio metro. Tá? Então você encontra esse valor meio metro ou 50 centímetros. Então esse é um experimento 1 que você pode utilizar aqui o FET para encontrar esse valor. O próximo experimento, né, você pode fazer agora seria você mudar, né? Você deixa fixa a força aplicada, né? Tira aqui a posição de equilíbrio, tira a força elástica. Então você vai deixar aqui a força aplicada de 100 e vai alterar a constante elástica. Quando você altera a constante elástica, ela está 200. Eu vou alterar essa constante elástica para 500 newton por metro. Ou seja, eu aumentei a constante elástica. Quando eu deixo fixo a força aplicada e mudo agora a constante elástica, perceba que a força a força elástica em azul continua a mesma que a força aplicada, é um sistema em equilíbrio, as forças são idênticas, mas eu pergunto, quanto é que é a elongação? Quanto a mola variou nessa situação em que você muda a constante elástica? Então, se você calcular, né, utilizar a mesma fórmula, força elástica igual a K delta X, o K é 500, a força aplicada vai ser 100, qual é o delta X? Você vai encontrar um valor de 0,2 metros, tá? Ou 20 centímetros, perfeito? Então, essa é o experimento. Então, se você agora compara o experimento 1 com o experimento 2, o que você vai obter, né? Quando você compara o experimento com o 1 e o 2, eu vou deixar a mesma situação aqui do experimento 1. O experimento 1 foi o de baixo e o experimento 2 foi o de cima. O experimento 1, qual é a ideia? Você aumentou a força aplicada, a força aplicada continua a mesma, né, 100 newtons, tanto o experimento 1 quanto o experimento 2, mas a constante elástica mudou. A constante elástica no experimento 1 foi 200, no experimento 2 foi 500. Você aumentou a constante elástica. Quando você aumenta a constante elástica, né, do experimento 1 para o 2, o que você observa de importante? Que mudou a elongação, mudou a variação de comprimento, mudou a variação de comprimento da mola foi alterada quando você mudou a constante elástica. Ou seja, se você faz um experimento em que você preserve a mesma força no sistema, massa-mola, e você troca a mola, uma mola de 200 newton para 500 newton, o que você observa diretamente é que a variação do comprimento para a mesma força ela é alterada. Então, no caso de cima foi 20 centímetros, no caso de baixo 50 centímetros. E aí o que você precisa entender dessa situação, né? Essa atividade experimental virtual, ela serviu para quê? Ela serviu para comparar essas duas situações e mostrar que quando você aumenta a constante elástica de 200 para 500, né, nesse caso, você diminui a elongação, a variação de comprimento da mola. Ela era 50 centímetros e caiu para 20. Então isso está diretamente, veja, quando você aumenta a constante elástica, diminui a variação de comprimento. Então essas grandezas, constante elástica e variação de comprimento da mola são inversamente proporcionais, certo? E aí o que é interessante notar também é que quando você muda a constante elástica, uma característica bastante interessante é quando você tem um sistema em que a constante elástica é pequena, por exemplo, o caso de baixo, que é 200, ela é mais flexível, a mola. Se ela é mais flexível, ela estica, nesse caso aqui, mais. Ela esticou aqui 50 centímetros, tá certo? Ela elongou, ela variou o comprimento
de forma maior. Quando a constante elástica aumenta, você deixa a mola mais rígida, mais dura, né? Menos flexível. E aí a variação de comprimento dessa mola vai ser menor. No caso foi 20 centímetros. Tá? Então essa é a lei de Hooke, é uma lei puramente linear entre a força aplicada e a deformação da mola. A deformação da mola está inversamente proporcional à mudança no valor da constante elástica. E aí, se você plotar um gráfico da força aplicada em função da variação de comprimento dessa mola, ela vai dar uma reta, né? É uma equação linear, vai dar uma reta, e a inclinação dessa reta, né, a derivada da força aplicada em relação à elongação da mola, a variação de comprimento, dá a constante elástica, ou seja, a tangente da curva, né, nessa situação que é uma reta, né, a tangente a essa curva reta, que é uma tangente constante, uma inclinação constante, né, isso vai dar o próprio valor da constante elástica. Então, se você estiver trabalhando com dados experimentais, você tem um gráfico de uma função que obedece à lei de Hooke, né, força aplicada proporcional à deformação, a inclinação dessa força em relação à variável deformação x, né, de comprimento da mola, essa inclinação vai dar a própria constante elástica. Né? E com o valor da constante elástica você determina a frequência de oscilação, o período e outras variáveis relevantes para análise de movimentos que incluam oscilações. Tá? A lei de Hooke ela é uma lei muito importante porque ela aparece em muitas situações físicas em sistemas chamado MHS, movimento harmônico simples. Então, sistemas massa com mola, tanto na horizontal quanto na vertical, sistema com carga elétrica, né? Você tem configurações que você pode simular MHS, campo gravitacional, molécula diatômica. Então, em boa aproximação, essas situações, elas no caso mais simples, elas podem vibrar exatamente como um sistema massa-mola, como esse que eu expliquei, como um MHS, um movimento harmônico simples. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!